de forma que passa a chamar o item 15, processo 48.510/2015-67. Pedido de reconsideração interposto pela Bioenergética Vale do Paracatu S.A., em face do despacho 457 de 2015, que determinou que a CCE realize a recontabilização dos montantes das receitas fixas recebidas pela usina termoelétrica bioenergética Vale do Paracatu e de outras providências. Diretor-relator, Dr. Reive Barros, informo que há pedido de sustentação oral. A Bioenergética Vale do Paracatu Limitada, BEVAP, participou do primeiro leilão de energia de reserva, o primeiro LER, realizado em 2008, vindo a sagrar-se vencedora do referido certame, no qual negociou energia proveniente da usina denominada UTE Bioenergética Vale do Paracatu, UTE BEVAP. A outorga dessa usina foi emitida por meio da portaria MME 126 de 2009 e contemplava a implantação e exploração de duas unidades geradoras de 25 MW e uma de 30 MW, totalizando 80 MW de capacidade instalada e 39,2 MW médio de garantia física de energia, utilizando bagaço de cana-de-açúcar como combustível principal, localizada no município de João Pinheiro, estado de Minas Gerais. Em 31 de maio de 2011, por meio da resolução autorizativa número 2925, a pedido da BEVAP, a capacidade instalada da UTE BEVAP foi reduzida para 60 MW, relativa às duas unidades geradoras de 30 MW que foram instaladas. Em decorrência dessa alteração de potência instalada, em 26 de junho de 2013, foi publicada a nova garantia física da usina, que passou a ser 33,2 MW médio, conforme portaria número 56 de 2013, emitida pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Em 10 de julho de 2013, por meio do ofício 390, a EPE, informou os resultados do recálculo da receita anual variável, que resultou no valor de R$ 87,63 por megawatt-hora. A EP ressaltou que no recálculo foram utilizadas as mesmas premissas do cálculo efetuado à época do leilão, tendo sido mantidas iguais à matriz de custo marginal de operação, nos cálculos do índice de classificação do empreendimento, por ocasião do LER, o próprio valor do índice de classificação do empreendimento e energia contratada com a consideração da nova garantia física. Em 22 de janeiro de 2015, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, emitiu a nota técnica número 14, por meio da qual analisou o pleito da receita fixa da VEVAP diante da redução da potência instalada da usina e consequente redução da sua garantia física. Em 30 de janeiro de 2015, a Superintendência de Regulação Econômica de Mercado, SRM, solicitou a abertura do presente processo administrativo para recálculo da receita fixa da UTE BEVAP. Ao processo foram juntados os seguintes documentos: uma portaria da Secretaria do Ministério, número 56 de 2013, o ofício 0390 e a nota técnica 014 da SRM. O processo foi encaminhado à diretoria, sendo distribuído a relatoria ao diretor Dr. José Jurosa em 9 de fevereiro de 2015. Na quinta reunião ordinária pública da diretoria, realizada em 24 de fevereiro de 2015, o processo foi deliberado pela diretoria, resultando na emissão do despacho 457 de 2015. Em 11 de março de 2015, tempestivamente, a BEVAP apresentou pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo contra o despacho número 457. Em 13 de março de 2015, por meio do despacho 673, o diretor-geral decidiu conceder o efeito suspensivo requerido pela BEVAP, suspendendo os efeitos do despacho 457 até a decisão do mérito do pedido de reconsideração apresentado. Na mesma data, acatando a determinação do diretor-geral, a SCGE encaminhou à BEVAP o ofício 026, notificando a empresa para que, caso desejasse, apresentasse manifestação acerca do conteúdo da nota técnica 014. Em 16 de março de 2015, o processo foi distribuído para análise do pedido de reconsideração contra o despacho número 457. Em 2 de abril de 2015, a BEVAP apresentou manifestação acerca do conteúdo da nota técnica 014, conforme oportunizado pela SGE. Em 10 de abril de 2015, os representantes da BEVAP foram recebidos em reunião por minha assessoria e pela SRM. É o relatório.
Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Rodrigo Machado Moreira Santos, representante da Bioenergética Vale do Paracatu. Alô. Bom dia, senhores, ilustres diretores, secretário-geral, procurador. Bom, eu não trouxe aqui uma apresentação, vou ser bastante sucinto. Acho que esse processo é um processo interessante e um tanto sui generis sobre duas óticas. Uma ótica processual, procedimental, e uma ótica realmente quanto ao fundo material. Sobre a ótica material, acho que já foi narrado, muito bem narrado aqui o histórico dos fatos, tá? O que se pode ver, começando da autorização da BEVAP, ela se sagrou vencedora no leilão de reserva, implementou, antes de implementar o seu empreendimento, a UTE BEVAP, ela solicitou uma redução da potência instalada, sem afetar o montante que havia sido negociado, ou seja, ela estava dentro do limite. E numa decisão um tanto sui generis, eu acho que é o que não consta aqui, essa diretoria optou por conceder essa alteração. No entanto, havia uma vinculação, que é o que não conta aqui. Essa vinculação ela dizia respeito a implementar essa alteração da potência instalada após a assinatura do aditivo do contrato firmado com a CCE. Essa situação, um tanto sui generis, levou a um impasse, uma vez que eu não consigo firmar o aditivo se eu não tiver a garantia física, e por sua vez a efetivação da alteração de potência instalada só se daria com a assinatura do aditivo. Então ficou uma situação realmente que não havia, entre aspas, não tinha uma saída aparente, sendo que a BEVAP, obviamente, o agente não havia dado causa a isso, e seguiu com a implantação, tomando as medidas para que fosse recalculado e que conseguisse finalmente firmar o aditivo contratual. Observa-se aí que a posição da ANEEL não houve uma uniformidade de entendimento com o Ministério de Minas e Energia de ter feito o recálculo daquela potência, o que acabou, posteriormente, hoje há uma resolução em vigor que limita essa capacidade da agência de reduzir as potências instaladas de empreendimentos em leilão, passando essa competência para o Ministério, mas à época não havia. No entanto, isso acarretou um lapso temporal muito grande para que se encerrasse o processo de recálculo da garantia física do agente BEVAP, da UTE BEVAP, perdão, e demorando aproximadamente 2 anos, ou um pouco mais que isso. Então, a resolução saiu em 2011, o recálculo da garantia física saiu somente em julho de 2013. Posteriormente, um novo atraso também um tanto inexplicável, mais 18 meses para sair finalmente a nota técnica por parte da agência que fizesse o recálculo da receita fixa, etc. Até aí um simples atraso, nada muito grave. O que há de grave nisso é que durante esse lapso a BEVAP, o agente se viu numa situação sui generis, acho que vou usar muito esse termo aqui, de ter uma autorização para instalar, o que de fato instalou, uma planta de 60 MB, enquanto a autorização dela, e ela estava condicionada, né, à assinatura de um termo aditivo que ainda não foi assinado, por causa desse histórico que eu venho narrar aqui de uma forma sucinta. No entanto, ela implementou a usina, foi atrás e respondeu nesse ínterim, como não havia sido implementada, efetivada a nova garantia física, ela respondeu como uma usina de 80 MB. Isso é importante de frisar. Por que eu digo isso? Respondeu porque houve inclusive uma penalização em 2013 referente a 2012, onde ela respondeu por falta de lastro, exatamente pelo fato da garantia física dela ainda ser 80 para todos os fins e não 60, 80, perdão. A garantia física tomava como base a potência instalada de 80 e não 60 como estava autorizado, e ela de fato implementou. Então esse cenário único, tá, fez com que ela respondesse lastreada numa quase 100% numa resolução da ANEEL, que ela poderia implementar 60 ao invés de 80, assim o fez, respondeu como tal, mas no entanto foi penalizada, foi fiscalizada, tudo como se fosse 80 e respondeu por isso. Então ela foi exposta ao fator J, ela ainda é do primeiro leilão, e ela foi exposta ao fator J, hoje finado fator J, com uma receita fixa do valor inicial, com a garantia física do valor inicialmente previsto, ou seja, ela respondeu como um agente de 80, mesmo tendo 60. Pois bem. Mas a todo tempo a BEVAP sabia, até porque tem um termo dela, quando fez o pleito, de que isso poderia impactar na receita fixa, certo? Esse pedido de redução de potência. E ela estava aguardando que isso fosse implementado. No entanto,
tomamos ciência, a BEVAP tomou ciência desse processo que foi narrado, a abertura, a nota técnica, quando finalmente, 4 anos depois da resolução autorizativa, foi dado o procedimento aí dentro da ANEEL para que fosse recalculada a receita fixa. Nesses 4 anos ela estava aguardando, ela ficou sabendo do despacho por meio de uma notificação da CCE, já para assinar o termo aditivo. E aí eu entro na questão procedimental. A questão procedimental que é de arrepiar aí os constitucionalistas, ou seja, eu tive uma decisão e eu tomei ciência da decisão com a CCE, me convocando para assinar um termo, já implementando uma decisão na qual eu nunca fui notificado para me manifestar em primeiro lugar. E mais realmente gritante aqui a questão é, quanto à receita fixa, não há muitas dúvidas, até nos manifestamos nos autos concordando com a nova receita fixa, não é a intenção do agente se apropriar de receita indevidamente, por óbvio. No entanto, esse despacho tinha um quê a mais, tinha uma previsão de última hora, apareceu, de devolução dos valores supostamente recebidos, a maior de todo o período retroativo. Eu estou falando de 4 anos, causado, obviamente, pela administração, independente da razão. Esse processo é moroso, é uma situação sui generis, mais uma vez, como eu havia dito. No entanto, isso não pode ser imposto ao agente que nada contribuiu para o atraso. E que, ao contrário, tomou as providências para que isso corresse normalmente. Então, esse recálculo, na verdade, que é uma verdadeira penalização, ao contrário do que pretende fazer crer que é um ressarcimento, uma devolução de valores, não é uma penalização, porque, primeiro, não há fundamentação legal, segundo, que totalmente inesperado, e terceiro, que ela respondeu como agente de 80, pagou as penalidades como agente de 80, tomou todas as providências como agente de 80, não se apropriou de todos os valores, porque houve momentos em que a geração ficou abaixo do contratado, então houve devolução de valores. Então, por tudo isso, não há dúvidas que isso é uma penalização, não seria de forma alguma um simples ressarcimento. Esse é o nosso entendimento quanto à matéria. E no fundo processual nós ficamos expostos a essa situação, entramos com um recurso que foi corretamente atribuído a efeito suspensivo, a nosso ver, e suspendendo todo o despacho. E posteriormente foi dada a oportunidade para que a BEVAP se manifestasse sobre a nota técnica, assim o fez, sobre a receita. Porém, sempre resguardando o direito de questionar em todo um processo, porque senão estamos falando aqui de uma supressão de instância, um processo em que, se, na remota hipótese de hoje, ser mantida essa previsão de ressarcimento, que acreditamos que não será, mas em sendo, isso deveria ser objeto de um processo específico, com manifestação pontual, senão estaria falando de processo de supressão de instância administrativa, porque eu estaria discutindo só no âmbito de recurso, uma matéria que eu nem mesmo fui intimado tempestivamente para questionar. Então, acho que esses são os 2 pontos principais. O processo, então, o nosso pedido aqui de reconsideração a todo momento foi pela nulidade do despacho por um vício processual, de que, em se mantendo esse entendimento, que seja aberto um recurso específico sem prejuízo de aplicação da nova receita fixa, que já nos manifestamos a favor da nova receita fixa. Então, eu reitero aqui o nosso entendimento de que isso não é um simples ressarcimento, isso é de fato uma penalização de valores elevados, estamos falando de 7 milhões e poucos de reais, e que ainda por cima a apuração foi feita sem qualquer critério, porque não levou em consideração diversos outros pontos. Apesar de eu não achar de forma alguma a BEVAP acreditar que esse ressarcimento é devido, em essa diretoria assim entendendo, isso deveria ser objeto de um processo específico e recalculado, porque os valores não condizem em absoluto com a realidade, não consideram as devoluções, não consideram nada, foi uma conta de somar. Então, eu agradeço pela atenção de vossas senhorias e encerro aqui a minha exposição. Muito obrigado. Procuradoria. Bem, a Procuradoria ainda não emitiu um parecer sobre esse caso, mas nós entramos em contato, na verdade a assessoria do diretor relator foi nos consultar a respeito desse caso e informalmente trocamos uma ideia sobre esse caso. Bom, como bem apontou aqui o representante da empresa, que nós temos 2 coisas, né? No mérito dessa questão, a gente tem uma parte controversa e uma parte incontroversa. A parte controversa é justamente quanto a essa questão da retroatividade. E a parte incontroversa em relação à
a assinatura do aditivo e para que a receita fixa que foi calculada com base na potência que foi instalada, que valha daqui para frente. Então, em relação à parte controversa, nós temos uma alegação de vício processual, que nós não nos debruçamos sobre essa alegação, mas aparentemente parece ter consistência a argumentação que foi feita em relação a esse ponto, que não houve uma oportunização do exercício do contraditório antes da decisão que mandou recontabilizar para trás. Então, a dúvida que foi levada até a Procuradoria era se era possível tratar de forma de cindir essa decisão da diretoria, que tratava tanto do para frente, né, do recálculo da receita fixa para frente, para que a CCE faça essa operacionalização, o nome da CCE, da contabilização com base na nova receita fixa, quanto para trás. E a avaliação da Procuradoria que seria possível. Você pode cindir, e se for o caso de reconhecer o vício, né, da nulidade processual pelo não exercício do contraditório em relação à parte da retroação, que fosse feita a nulidade, que fosse emitido um novo despacho em relação a essa parte da recontabilização retroativa, e um despacho cuidando especificamente sobre essa questão da receita fixa dali para frente. Então, a Procuradoria entende que é possível realizar essa operação jurídica, vamos colocar assim. Trata-se de análise de pedido de reconsideração apresentado pelo BEVAP em face do despacho número 457. Tal despacho tratou da revisão dos valores de receita fixa da UTE BEVAP, decorrente da alteração de características técnicas aprovada pela Resolução Autorizativa número 2925 de 2011, mediante a qual foi autorizada a redução da potência instalada da usina de 80 MW para 60 MW. Conforme o voto que sustentou a referida resolução, as alterações da potência instalada podem provocar alteração no montante de garantia física, e a alteração de ambos os valores provocam alteração de outras características técnicas da usina relativamente àquelas habilitadas pela EPA à época do leilão, e que serviram para classificar o empreendimento como a RAV e a receita fixa. Dessa forma, como condição para autorização da redução da capacidade instalada da UTE BEVAP, a BEVAP declarou expressamente no processo 48.500.00.1972/2008, que acataria a revisão de sua garantia física, mesmo que isso acarretasse em redução da RAV, da ICE e da receita fixa. Outra condição para a efetivação da autorização da capacidade autorizada imposta pela ANEEL através da Resolução 2925. Foi a assinatura do termo aditivo ao contrato de energia de reserva, CER, referente ao leilão de energia de reserva, número 01/2008. Em resumo, o despacho contestado pela BEVAP traz 2 comandos à CCE decorrente da nova receita fixa calculada pela SRM. O primeiro, um comando é direcionado ao futuro, para que a Câmara passe a considerar a nova receita fixa a ser percebida mensalmente pela UTE BEVAP e finalmente seja assinado o termo aditivo ao CER. O outro comando é direcionado ao passado, para que a CCE recontabilize os montantes das receitas fixas recebidas pela UTE Bioenergética Vale do Paracatu, BEVAP, até o presente com vista à devolução dos valores percebidos a maior. No pedido de reconsideração, além das questões preliminares referentes à observância do princípio do contraditório, a BEVAP se insurge contra o comando direcionado ao passado, contestando a determinação de recontabilização dos valores da receita fixa percebida pela BEVAP até o presente, tema que constou no item 1 do despacho número 457. Quanto aos comandos direcionados ao futuro, itens 2 e 3 do despacho 457, a BEVAP não apresenta nenhuma contestação. Pelo contrário, na manifestação apresentada após o recebimento do ofício da SCGE, a recorrente expressamente manifesta sua concordância com o novo valor da receita fixa calculada pela SRM. Ou seja, a assinatura do termo aditivo ao CER e a aplicação da nova receita fixa calculada pela CCE somente não foram efetivadas pela CCE em virtude da suspensão dos efeitos do despacho 457. Portanto, em que pesem as questões preliminares que serão abordadas logo adiante neste voto, pode-se concluir desde já que a controvérsia existente sobre a decisão da recontabilização de montantes passados
não deve obstar a regularização do valor da receita fixa de agora em diante, bem como a assinatura do termo aditivo ao CER. Assim, é pertinente reemitir os comandos presentes no item 2 e 3 do despacho 457, que se encontram suspensos pelo despacho 673 de 2015. Com relação às alegações preliminares da nulidade do despacho 457, em seu pedido de reconsideração, a BEVAP alega que o despacho 457 padece de vício decorrente de afronta ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Segundo a recorrente, antes da decisão contida no referido despacho, não lhe foi dada ciência da abertura do processo, tampouco da avaliação da SRM, que recomendou a recontabilização à diretoria. De fato, o que se observa nos autos do processo é que, desde a sua instauração até a publicação do despacho 457, a BEVAP não foi instada a se manifestar formalmente. Apesar do processo ter tratado das providências adotadas para o recálculo da receita fixa, após a redefinição da garantia física pelo Ministério de Minas e Energia, as quais a BEVAP já sabia que seriam tomadas desde quando foi aprovada, sob condição de alteração da capacidade instalada da UTE-BEVAP, nota-se que, minimamente, a BEVAP deveria ter sido notificada a respeito da instauração do presente processo, no qual ela era a única interessada. É o que se prevê no artigo 3º da Lei 9.784/99 e reproduzida, adaptada ao artigo 9º da norma de organização da ANEEL, do qual nós estamos relatando a seguir. Assim, há de se reconhecer que houve falha na instrução processual que não deu à BEVAP conhecimento de que o tema seria retomado, tampouco a oportunidade de se manifestar sobre o assunto antes da decisão. Tal vício implica na nulidade do despacho 457/2015. Como já mencionado, os comandos presentes dos itens 2 e 3 do despacho 457, que não foram objeto de contestação pela BEVAP, devem ser revalidados mediante a nova decisão, passando a vigorar desta data em diante, uma vez que foi devidamente concedido ao interessado seu direito ao contraditório. Sugere-se que a revalidação desses itens incontroversos seja publicada em ato separado, para evitar que haja contaminação decorrente de eventual futura contestação administrativa ou judicial da BEVAP contra a decisão que será tomada a respeito do comando presente no item 1 do despacho 457, do qual a BEVAP contesta. A respeito desse item 1 do referido despacho, atinente à recontabilização, valores passados, sua manutenção depende de análise do mérito das contestações apresentadas pelo agente, do qual eu tratarei a seguir. A determinação da ANEEL para que a CCE recontabilizasse valores passados de receita fixa para fins de acerto dos montantes percebidos a maior pela geradora foi contestada pela BEVAP sob a alegação de que tais diferenças decorrem exclusivamente de atrasos incorridos pela administração pública para o recálculo de sua receita fixa e que a empresa já havia sido penalizada pelos mesmos fatos que motivaram esse recálculo. Explicando, a BEVAP se apega à condição expressa da Resolução 2.925, que previa a assinatura do termo aditivo ao CER para a efetivação da alteração da capacidade instalada de 80 para 60 MW. Como a assinatura desse termo aditivo dependia de informações que seriam fornecidas pela administração, como, por exemplo, recálculo da garantia física e o novo valor da receita fixa, o aditivo ao CER ainda não foi assinado e a usina, no papel, ainda seria uma usina de 80 MW, fazendo jus ao recebimento da receita fixa proporcional até então. Alega a BEVAP que durante a permanência dessas condições no papel, sem a assinatura do termo aditivo ao CER, a UTE-BEVAP ficou sujeita a maiores penalidades por lastro de energia de reserva, como também uma maior obrigação de entrega de energia, tal como se fosse uma usina de 80 MW. Segundo a empresa, tais dispêndios financeiros a maior não teria sido contemplado pela CCE no cálculo apresentado após a emissão do despacho 457, dado que a Câmara considerou somente as diferenças nos valores da receita fixa. Além disso, esses dispêndios seriam causados por outros prejuízos decorrentes da aplicação indevida de penalidades que precisariam ser cancelados caso a decisão por recontabilizar permaneça. Por entender que não deu causa ao atraso verificado e por entender que é inviável avaliar integralmente os impactos das penalidades pagas pela UTE-BEVAP, como se fosse uma usina de 80 MW, enquanto que era uma de 60, a BEVAP requer o cancelamento de qualquer cálculo retroativo, mantendo-se a correção da receita fixa somente para o futuro. Em avaliação dos argumentos apresentados pela BEVAP, entendo que não assiste razão à empresa
enquanto tenta atribuir à administração pública toda a responsabilidade pela disparidade entre a usina efetivamente construída e o conteúdo do CER em execução no âmbito da CCE. Em minha opinião, também se equivoca a empresa quando tenta caracterizar a recontabilização retroativa como uma penalidade. Em primeiro lugar, todo o problema verificado sequer teria ocorrido se a BEVAP tivesse cumprido o compromisso assumido no leilão de construir uma usina de 80 MW. Foi atendendo a um pedido da empresa, sob a alegação de dificuldades financeiras, que a ANEEL autorizou a redução da capacidade instalada. Nota-se que, de 2011 para cá, a alteração das características técnicas de empreendimentos que comercializaram energia em leilões regulados vem sendo cada vez mais restrita pelo poder concedente, possivelmente em função de problemas como os verificados nesse tipo de processo. Na deliberação do pedido de redução da potência instalada em 2011, ao avaliar os efeitos daquela decisão, o diretor relator frisou que o pleito ora analisado corre por conta e risco da BEVAP, ou seja, fica claro que seria recalculado a garantia física e que isso implicaria em uma redução de receita fixa. Assim, a BEVAP não se exime de responsabilidade pela discrepância temporária entre o CER em execução e a usina instalada fisicamente. Por óbvio, o recálculo da garantia física e da receita fixa iria levar algum tempo para ser realizado, e sabendo disso, o empreendedor permaneceu silente durante todo o período enquanto recebia a receita fixa original, quando poderia ter se manifestado, sabendo que o resultado dos cálculos seria a redução da receita fixa, e a hipótese de cálculo retroativo das diferenças verificadas não seria imprevisível e tampouco deveria ter sido descartada pelo empreendedor. Se ao final o recálculo da receita fixa levou em mais tempo do que se esperado para ser realizado, tal fato não pode ser agora utilizado pela BEVAP para se apossar de uma receita fixa maior do que merecia pela usina que efetivamente foi instalada. Isso se configuraria em verdadeiro enriquecimento sem causa às custas dos consumidores de energia elétrica. Note-se que, ao contrário do que defende a BEVAP, a recontabilização não se configura em penalidade ou responsabilização da empresa pelo tempo em que houve discrepância entre a usina real e a usina do CER em execução, mas somente do devido acerto de contas que visa ajustar a receita paga ao serviço efetivamente prestado. Em consulta informal da minha assessoria à PGE, não se vislumbrou qualquer ilegalidade nessa recontabilização, haja vista que a ação equilibra receitas e despesas decorrentes do contrato em execução e que o fato gerador das diferenças foi o pedido de redução de capacidade instalada apresentado pelo empreendedor. Evidentemente, todos os aspectos devem ser considerados na recontabilização e não somente a diferença de receita fixa, como consta no item 1 do despacho 457. Assim, as cobranças aplicadas à BEVAP no período como penalidade por falta de lastro de energia de reserva, o ressarcimento por entrega de energia abaixo dos montantes contratados, por ser afetado pelo valor da receita fixa, deverão ser revisados pela CCE concomitantemente. Conforme informações obtidas pela minha assessoria junto à CCE, a recontabilização na forma aprovada pelo despacho 457 implicaria em valor a pagar pela BEVAP de 7,2 milhões, considerando o cálculo até fevereiro de 2015. Com a nova orientação passada neste voto, serão compensadas também as demais diferenças de receitas ou despesas do CER influenciadas pela alteração do valor da receita fixa. Esses valores adicionais não foram calculados ainda pela CCE, mas conforme a estimativa informada à minha assessoria, reduzirão o montante inicial entre 2 e 3 milhões, restando uns 5 ou 4 milhões para a BEVAP pagar. A respeito de supostos outros prejuízos decorrentes da aplicação de penalidades, a maior durante o período, além da BEVAP tê-los indicado concretamente, adiante que os mesmos só podem ser avaliados em companhia dos ganhos financeiros advindos pelo recebimento da receita fixa maior por quase 4 anos. Ou seja, se a BEVAP teve que enfrentar maiores obrigações financeiras, também teve uma quantidade maior de recursos disponíveis em caixa, o que talvez poderia ser avaliado seria a possibilidade de parcelamento dos valores a pagar, uma vez que o montante foram recebidos em um longo período de tempo, porém, isso não foi pleiteado pela BEVAP. Lembro ainda que, caso a BEVAP realmente fosse tratada estritamente pelo que consta no papel, como uma usina de 80 MW, a ANEEL, inclusive, pode aplicar penalidades no âmbito da Resolução 63, dado que a usina construída assumidamente está em desacordo com o ato de outorga efetivamente vigente do papel. Uma fiscalização nesse sentido não parece fazer nenhum sentido, já que é de conhecimento
que existe todo um processo em curso de redução da potência instalada que resultou em recálculo de garantia física e receita fixa e que resultará na assinatura do aditivo ao CER. De forma análoga, não faz sentido o pleito da VEVAP de não revisar retroativamente os valores de receita fixa recebida com uma usina de 80 MW, quando efetivamente construiu e operou uma usina de 60 MW, só porque formalmente o CER demorou a ser regularizado. Não obstante, eu discordo do mérito e do pedido de reconsideração da VEVAP, entendo que o comando de recontabilização retroativa merece um aprimoramento para deixar mais claro que a recontabilização deve abranger todas as parcelas de pagamento ou receita percebida pela VEVAP que foram afetadas pelos valores recalculados de receita fixa. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.00.510/2015, dígito 67, voto por anular o despacho número 457, 24 de fevereiro de 2015, em razão da não comunicação à parte interessada da instauração do processo e, consequentemente, não concessão do direito ao contraditório, determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que, com base nos valores constantes da nota técnica 14/2015 da SRM, de 22 de janeiro de 2015, realize a recontabilização dos montantes pagos e recebidos pela UTE Bioenergética Vale do Paracatu, BEVAP, em decorrência da execução do respectivo contrato de energia de reserva, CER, desde o início de operação comercial até o presente, considerando todas as parcelas os efeitos da nova receita fixa calculada com vista a compensações da diferença, e voto ainda por emitir despacho em separado, conforme minuta anexa, para determinar que a CCE, com base nos valores constantes da nota técnica 14/2015 da SRM, adeque os valores da receita fixa a ser percebido pelo empreendedor da UTE BEVAP e adota as providências para a assinatura do termo aditivo ao respectivo contrato de energia de reserva CE, conforme modelo anexo à referida nota técnica. É o voto. Em discussão. Aqui eu queria só fazer dois destaques. A gente está anulando aquele despacho, né, o 457, então retorna o direito à dupla jurisdição, né? Cabe ainda recurso novamente. Foi considerado nulo. E eu queria só grifar lá no parágrafo 41 do voto do relator, eu queria grifar a palavra talvez, porque já tem pelo menos 2 decisões desse colegiado negando o parcelamento de valores de débito na CCE, né? Então teria que ter de fato alguma coisa muito diferente para justificar. Mas no mais eu entendo que está adequado o encaminhamento, inclusive porque aqui a gente está basicamente restabelecendo a verdade material, né? Era uma usina de 60, com pleito para ser de 60, né? E aí a gente precisa fazer todas as adequações com a contabilização abrangente, como sugerida pelo relator. Henrique, sob do ponto de vista aqui de mérito, deixa eu só ver se eu compreendi. A usina, ela foi habilitada e participou de um leilão considerando que tinha 80 megawatts, mas como expressão que o Thiago gosta de usar, verdade material, de fato, o que foi construído foi uma usina de 60. Exatamente. Então, diante do seu relato, eu fiquei com a seguinte impressão. Ela recebeu receita fixa como se fosse uma usina de 80. Isso não poderia receber e o empreendedor podia ser diligente em informar, né? Ou como já houve casos aqui, até de minha relatoria, que a usina não estava pronta, que por favor não se fizesse o pagamento, porque futuramente teria que devolver. Mas ela recebeu como se uma usina de 80 o fosse. Então nós convergimos aqui, isso está inadequado, ela tem que receber como uma usina de 60. Aí avançando aqui no seu relato, que ficou muito clara a discrepância. Se a gente entende o que acho correto, ela tem que receber como uma usina de 60, mas nesse período que ela não gerou, ela tem que devolver integralmente o que recebeu como uma usina de 80. E além de tudo tinha as penalidades, e as penalidades foram calculadas como se uma usina de 80 o fosse. E aí eu estou entendendo aqui que a decisão da ANEEL foi na linha de que ela devolva a receita fixa como uma usina de 80, entretanto não se estendeu ao cálculo das penalidades, que foi efetivado como uma usina de 80. Aí a proposta da relatoria é então fazer o que você coloca, eu não posso olhar apenas a receita fixa, vamos fazer uma análise global do contrato, que devolva a receita fixa recebida. No passado recebeu como de 80, né? Então tem que resolver integralmente porque a usina não gerou, e que as penalidades pela falta de lastro, pela não entrega de energia, também seja adequado para como se uma usina de 60 o fosse. Exatamente. É isso? E não como uma usina de 80. Não é só isso, né? Além das penalidades, eu acho que o principal aqui é o resultado comercial no mercado de curto prazo.
Porque a gente simplesmente recontabilizou a receita fixa. Falou, ó, você não tinha direito a receber. Isso. Mas, independente de qualquer processo sancionatório, ele teve um requisito a menor e aí teve que arrumar lastro, aí ficou exposto. Então, tem pagamentos que ele fez no mercado de curto prazo. Mas veja só, isso aqui não é CER. O CER eu faço a análise anual pela receita fixa e faço a análise de energia anual. Ele não tem exposição. Se ele entregou a menos, ele não é obrigado a recompor lastro. Ele paga a penalidade de acordo com a fórmula do contrato. Não tem aquisição de lastro. Aí depende do contrato, né? Aí tem que ver aqui nesse no caso. CER, eu estou entendendo que ele está pagando penalidade e que é o pleito do agente, de como se uma usina de 80 o fosse. E que deve ser recalculada essas penalidades. Ou seja, já foi processado pela CCE como uma usina de 80. Então, o comando agora é para que se reprocesse novamente, mas considerando uma usina de 60, que fica aderente ao que está construído. É isso. Exatamente. E as penalidades decorrentes da previsão de uma usina de 80 seja considerada usina de 60. Então, ele vai fazer um encontro de contas, né, na devolução da receita, com a penalidade que deve ser menor, porque vai se calcular como uma usina de 60 e não como uma usina de 80. Que esses são esses 2, 3 milhões aqui que ela não teria que pagar, porque também não teria recebido ou teria já feito o ajuste lá no mercado. Exatamente. Ou seja, colocando de outra forma, recontar a história, do ponto de vista da contabilização, como ela é, 60 e não de 80. Exatamente. E aí, digamos assim, resolvendo todas as diferenças entre o que foi considerado de 80 e de 60 nessa recontabilização. É esse. Exatamente. E a devolução integral, né, da receita fixa pelo período que ela não gerou. Mas o despacho 457 dizia exatamente isso. Não tem nada diferente disso, não. Eu estou aqui, realize a recontabilização dos montantes da receita fixa recebidas pela BEVAP até o presente, com vista à devolução dos valores recebidos a maior. Adeque os valores da receita fixa a ser percebido pelo agente e adote o modelo determinativo e respectivo contrato do CER anexo referido na nota técnica. Não tem nada diferente disso. Não, o que o despacho está sendo anulado, como foi na época concedido o efeito suspensivo, porque ele tem um vício formal. Ele não atendeu o princípio do contraditório, da defesa, ele não oportunizou o agente, é o que ele falou. Então, ele está sendo anulado não é pelo mérito, não é isso? Exatamente. É pelo vício formal que ele traz. E tem uma diferença sutil, porque aí a gente escreveu recontabilize os valores a receita fixa, né? Tá a palavra recontabilize e receita fixa logo depois. Aí a diferença sutil é que nesse novo despacho seria recontabilize os montantes pagos e recebidos, né? É só uma questão de esclarecer. O princípio estava lá. É só uma questão de esclarecer para a CCE fazer a contabilização. A CCE tem um costume de ser muito literal. O Jurosa coloca bem. O princípio estava lá, mas na hora de interpretar, deve ter tido uma interpretação mais rigorosa, mais literal, e se deteve apenas receita fixa. Mas a intenção era, desde do marco zero, fazer a adequação plena, o que agora se corrige. E ao se anular o despacho, abre-se oportunidade para o agente entrar com recurso no que entende que de excludente de responsabilidade. É isso. Eu queria fazer só se for algum esclarecimento. Por favor, pode fazer lá. Pela ordem aqui, o que me parece eu tenho um receio de mais uma vez aqui atropelarmos uma questão procedimental. Nós estamos diante de um despacho que nós nem mesmo sabemos, e a minha impressão, o senhor me desculpe se for, ali expressamente foi excluída a questão de penalidades. A intenção não é de se recontabilizar as penalidades, isso está escrito textualmente na decisão. Se, como levantado pelo Dr. André Pipitone, apesar, obviamente, somos contrários a esse entendimento, mas ao menos que se haja uma recontabilização das receitas, que se haja uma recontabilização proporcional também das despesas, por assim dizer, ou das penalidades, isso é o mínimo do razoável, e isso não está escrito no voto. E eu acho que carece uma fundamentação também, um parecer da Procuradoria que se manifestou, ainda não se manifestou formalmente nesse processo. Então, se possível, pela ordem, acho que deveria haver uma dicotomia, como foi feita aqui, decidiu o incontroverso e que o processo fosse melhor instruído tanto sob a ótica jurídica quanto técnica, porque a CCE ela não faz juízo de valor, e foi o que aconteceu. Tivemos 7,2 milhões, é uma conta pura e simples de somar de tudo que foi pago para a BEVAP com a diferença de uma receita para outra. E isso vai ocorrer novamente, porque a CCE não tem qualquer discricionariedade.
Então, eu acho uma questão de instrução processual. Veja só, diante do que foi colocado da tribuna e diante da primeira iniciativa do despacho 457, que foi da relatoria do diretor Jurosa, de novo, eu acho que a gente precisa ser mais claro, então, se há essa dúvida de penalidade, porque, de fato, a gente tem razão, que vamos ver a proposição aqui do diretor Reif, está anular o despacho 457, ok? E a segunda proposição, que é a intenção que se recalcule adequando aos 60, devolva a receita fixa e aplique penalidade com 60. É determinar a Câmara, com base nos valores constantes da nota técnica da SRM, que realize a recontabilização dos montantes pagos e recebidos pela UTE-BVAP em decorrência da execução do respectivo contrato SER, desde o início da operação comercial até o presente, considerando em todas as parcelas os efeitos da nova receita fixa calculada. Aqui poderia se estender e também com os reflexos nas penalidades calculadas, só para que não haja dúvida de interpretação. E aí o agente vai ter oportunidade, então, de recorrer desse despacho para tratar do passado, né? Se tem ou não tem excludente de responsabilidade, aí fica sanado esse vício contra a manifestação dele. Para mim aqui está mais claro, porque já tem lá em cima montantes pagos, né, recebidos por quem? Pela UTE, Paracatu. Mas tudo bem. Assim, eu concordo com você, Thiago, mas diante da primeira vez que não fizeram, então que coloca a expressão das penalidades também, que aí não resta dúvida. André, eu também entendo assim, que como está a falar recontabilizar, como para refletir a realidade dela de 60, e rever, portanto, pagamento e recebimento, claro, é um termo abrangente que inclui, mas o que o André está sugerindo é que talvez, para não restar dúvida, deixar claro que nessa expressão pagamento inclui as penalidades. É isso que você está sugerindo. A ideia, acho que no mérito todo convergimos, é que faça o cálculo do passado, onde ele devolva a receita fixa que recebeu no período que não gerou e que pague as penalidades referentes a uma potência instalada de 60 megawatts e não de 80, que o que foi calculado foi de 80. É isso, o espírito da decisão. E aí a gente vai ter o direito, né, de entrar com recurso. Essa questão também é importante, que não há, nesse caso, supressão de instância, porque fosse uma decisão retomada para a CCE tomar a decisão, caberia recurso à diretoria. É evidente que, em sendo agora, tendo saneado o processo, eu também entendo assim, que aí é uma decisão da diretoria que cabe um eventual pedido de reconsideração. Então não há supressão de instância nesse caso. É isso, doutor? Aí o Dr. Reive, ele divide em duas etapas, né? Aí é o parágrafo 46, ou seja, para o futuro já fica ajustado, faz a adequação da receita física e já assina o SER já conforme a nova potência instalada e nova garantia física. Aí fica essa pendência do passado, que está sendo tomada uma decisão agora, que toda a receita física seja devolvida e que as penalidades sejam consideradas com 60. Vai fazer esse conto de contas e devolve ou paga lá o resultado disso. Aí caberá ao agente ainda um questionamento desse passado, para não ter supressão de instância. E o RevC, eu não vejo nenhum inconveniente, digamos assim, talvez explicitar de maneira mais clara, porque essa é a intenção, não é isso? Quer dizer, quando falamos pagamento, estamos falando de todos, pagamento inclusive penalidade para o nível de 80. Veja só, inicialmente o despacho 457, da forma como ele foi redigido, tinha-se essa impressão de que, na hora que está fazendo a recontabilização, recontabilizar significa analisar os valores positivos e os valores negativos, né? Esse é o conceito de recontabilização. A gente entendeu, e também pode ser até induzido pela decisão da CCE, que não entendeu dessa forma. Então, acho que agora nós vamos esclarecer tudo que for possível para não deixar mais dúvida com relação ao que a gente está querendo considerar como recontabilização. É aquilo que foi recebido, e considerando a maior, no caso de 80, adequar a receita de 60, e se as penalidades que houveram também seja entrar na contabilidade. Então a gente vai deixar mais claro isso aí, né? Não tem problema não. As penalidades que forem indevidas, né? Eu acho que claro, entender como indevida, claro, porque senão aí nós estamos aí liberando ele de qualquer penalidade. A gente usa isso como penalidade, mas na verdade é um ressarcimento contratual, né? É a forma como abate lá, né? Uma compensação, não uma penalidade. Eu acho assim que, como foi dito, não há dúvida de que aquilo que nós estamos dizendo, reconte a história da usina como sendo de 60, para todos os efeitos. Então, se penalidade foi aplicada
com ela, considerando ela de 80, essa não vale de 80, mas se couber alguma para ela de 60, é evidente que essa não, mas isso que eu estou falando, por isso que eu acho que o despacho não precisa ser anulado na parte incontrovérsia, só na parte que é isso que vocês entendem que não foi dado. Eu não estou entendendo por quê. O conceito de dois despachos, veja só, como o despacho considerou os dois aspectos, né, incontrovérsia e o que nós estamos considerando que é controvérsia, o fato de dividir é o seguinte: a vida segue em relação ao futuro. Né? E agora vamos discutir o passado, se for o caso. Entendeu? Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por anular o despacho 457 de fevereiro de 2015, em razão da não comunicação à parte interessada da instauração do processo e, consequentemente, não concessão do direito de contraditório, e determinar a CCE que, com base nos valores constantes da nota técnica 14/2015 da SRM ANEEL, de 22 de janeiro de 2015, realize a recontabilização dos montantes pagos, aí nos pagos inclui naturalmente as penalidades para essa potência de 80, né, e não de 60, e recebidos, que o Dr. Rei vai explicitar melhor no ato, pela UTE Bioenergética Vale do Paracatu, em decorrência da execução do respectivo contrato de energia de reserva desde o início da operação comercial até o presente, considerando em todas as parcelas os efeitos da nova receita fixa calculada, com vistas à compensação das diferenças. Também decidiu por emitir despacho em separado para determinar que a CCE, com base nos valores constantes da nota técnica já mencionada, da ANEEL, da SRM, adeque os valores da receita fixa a serem percebidos pelo empreendedor da UTE BEVAP, adote as providências para assinatura do termo aditivo ao respectivo contrato de energia de reserva, conforme modelo anexo à referida nota técnica. Próximo item.